Olá, estudante orgânica, vamos para a nossa revisão de estereoquímica ad enos. Na aula passada nós falamos sobre espectroscopia, ultravioleta visível e a ultravioleta visível e proteção solar, lei de Beer-Lambert, medidas de UV visível, efeito de conjugação, o espectro visível e a cor, antocianinas e a utilização de espectroscopia de UV-Vis e exercícios propostos. Vamos estar revisando. Então, a espectroscopia é o estudo da interação da radiação com a matéria. Tem várias técnicas que utilizam essa interação da radiação eletromagnética com a matéria, como o UV visível, infravermelho, RNE. No UV visível, basicamente nos fornece informação sobre duplas conjugadas, moléculas com duplas conjugadas. Então essa interação vai fazer com que haja uma mudança de nível de energia de um elétron, tá? Pode ser de um elétron π, numa transição π estrela, ou um elétron de par não ligante numa interação NP estrela. Tá? Então, esse elétron pode absorver luz ultravioleta ou luz visível para ir para um orbital de maior energia. Claro, se ele absorver luz ultravioleta, vamos ter um espectro de ultravioleta. Se ele absorver luz visível, então vamos ter um espectro de visível. Então, o espectro de ultravioleta fica entre 180 e 400 nanômetros e o de visível de 400 a 780 nanômetros. A energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, então a luz ultravioleta tem maior energia. Aqui, um diagrama aqui de espectro que vai desde o ultravioleta longínquo até o infravermelho próximo. Então a configuração aí normal de uma molécula está no estado fundamental, no estado de menor energia, e quando recebe energia, aí ela absorve e aí passa para um estado excitado. Então aqui mostra que essa ideia, ao receber energia, passa para o estado excitado de maior energia, e aí então nesse caso, essa transição eletrônica, que é onde ocorre a promoção de um elétron de maior energia, orbital molecular de maior energia, isso pode ocorrer com elétrons π, que é um esquema de medida, onde você tem a luz, o monocromador, a luz incidente, a amostra que vai receber essa luz, e aí a luz que sai da amostra, e o detector e o espectro que vai ocorrer. Que mostra o espectro aqui de uma interação π estrela e uma interação NP estrela da acetona. O cromófilo é a parte que absorve luz na molécula. Só o exemplo aqui da luz ultravioleta e protetor solar. Então, você utiliza substâncias que absorvem a luz ultravioleta, que é nociva à nossa saúde, pelo menos uma parte dela. E aí, então, a lei de Lambert-Beer, ou Beer-Lambert, aqui mostra que está relacionado com a absorbância, e é interessante também a absortividade molar, que é uma constante a um certo comprimento de onda. Os equipamentos que é utilizado as cubetas para fazer a medida. Então, a solução tem uma certa concentração, tem um comprimento da cubeta que a luz passa. Aqui estão exemplos aqui de tanto do comprimento de onda quanto da absortividade e do solvente. É importante importar o solvente. A absorbância ela é proporcional à concentração, então você pode utilizar para fazer medidas de concentração a uma determinada absorbância e absortividade molar. A transição π estrela que interessa, a NP estrela, elas normalmente são difíceis de detectar. O modo de medida, como foi mostrado anteriormente, então tem a transmitância, a absorbância, posso usar qualquer uma das duas, é bastante usada a absorbância, é um equipamento que faz esse tipo de medida, então passa a luz monocromática passa pela amostra para uma referência, o detector faz esse balanço aí para a gente ter só a medida da amostra. Aqui um outro exemplo,
Quanto mais conjugada a molécula, maior o comprimento de onda. Tá? Isso porque ela baixa a energia. Tá? Então, quanto mais conjugado, maior o comprimento de onda, menor a energia necessária para a transição. Tá? Então, o efeito da conjugação então, faz com que aumente o comprimento de onda e aumente também a absorptividade molar também. Tá? Que exemplos de substâncias que aparecem no invisível, são bastante conjugadas. Tá? E tem o chamado grupo oxocromo, e esse grupo oxocromo ele interfere aí no cromófilo, né? No cromófilo, aumentando que vai aparecer ou diminuindo. Tá? Por exemplo, fenol e fenolato, fenol, tá? Quando passa esse fenolato, aparece um comprimento de onda maior. A anilina e o anilina, quando a anilina é protonada, aparece um comprimento menor. Então, isso é bem interessante. Quando vai para comprimentos maiores, chamado deslocamento do vermelho. Quando vai para comprimentos menores, vai para o chamado deslocamento do azul. O espectro visível também, para que a gente observe uma coisa, ela tem que absorver uma determinada faixa de comprimento de onda. Interessante, por exemplo, os corantes precisam ser bastante conjugados, por isso que os azocompostos são bem interessantes para corantes. Bom, antocianinas ali também é uma classe composta clorídrico que, conforme o pH, chega a perder sua cor. E aqui, medidas aí interessantes aí, como pode ser utilizado o UV para poder acompanhar reações. Tá? Sempre tendo em mente que um dos reagentes ou produtos precisam ser passíveis de ser medido a um determinado comprimento de onda. Então, aqui, redução do piruvato por NADH, determinar o pK de uma certa substância e a composição nucleotídica do DNA também. Tá? Várias aplicações. Nessa aula de revisão, nós vamos falar sobre a identificação do carbono assimétrico, a relação da configuração RS com o resultado de medidas em polarinos, a identificação da configuração RS em carbonos assimétricos, pureza ótica, desenho das estruturas estereoisômeros, identificação de estereoisômeros aquirais. Vamos para o primeiro exercício. Mevacor, é usada clinicamente para diminuir os níveis de colesterol. Quantos carbonos assimétricos o Mevacor tem? A gente tem que olhar aqui e identificar quantos carbonos assimétricos ela tem. Vamos dar uma olhadinha. Tá? Como ela é cíclica, lembrando, carbono assimétrico precisa ter um carbono com 4 ligantes diferentes. Aí então vai caracterizar o carbono assimétrico. Nesse caso, no ciclo, como é que identifica o carbono assimétrico? Vai identificar o carbono assimétrico. Claro que aqui tudo bem, hidrogênio e metilo, beleza, são diferentes. Mas é que no ciclo, aí você vai, é como se no sentido horário você tem um ligante e no sentido horário você tem outro ligante. No sentido anti-horário e horário, tá? No sentido, se você traçar todos os átomos antes de chegar naquele carbono assimétrico, tá? E eles não coincidirem com os átomos no sentido, por exemplo, anti-horário, horário e anti-horário, então quer dizer o quê? Quer dizer que eles são ligantes diferentes. Aqui é bem fácil observar, não precisa ir muito longe. Vamos 2 carbonos distantes do carbono assimétrico. CH2, CHBr. E esse aqui, 2 carbonos, tá? No sentido anti-horário. CH2, CH2. Quer dizer o quê? Que são ligantes diferentes. Então, por isso que esse carbono é assimétrico. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Esse carbono é assimétrico? É só olhar. Vai lá. Vamos lá. 2 carbonos distantes. Poderia ir até aqui, por exemplo. Então, sentido horário, daqui até aqui. E sentido anti-horário, daqui até aqui. Mas não precisa ir tão longe. Então, vamos lá. CH2, CH, CH3. E aqui, CH2, CH2. Já mostra que são ligantes diferentes. Tá? Então, esse carbono é assimétrico. Então, isso possibilita enxergar carbonos assimétricos em ciclos, tá? Considerando, inclusive, o ciclo, a leitura no sentido horário e anti-horário como ligante. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar analisando cada um deles. Se a gente for olhar
por exemplo, tá? Aqui, ó, aqui, esse carbono. Então tem hidroxila, tem um hidrogênio aqui. Se você olhar no sentido horário e no sentido anti-horário, eles são diferentes, tá? Então, nós temos aqui um carbono assimétrico, tá? Aqui eu não posso falar porque ele não está com 4 ligantes diferentes. Aqui já não, ó. Agora aqui, ó. Então, esse aqui vai ter, tem o hidrogênio, tem todo esse grupo ligado. No sentido anti-horário, você vai perceber que os ligantes são diferentes. Então, aqui tem um carbono assimétrico. Aqui já não tem. Então, tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios aqui. Aqui já, ó. Onde vem hidrogênio, para cá um ligante, para cá outro ligante. Então, ó, mais um carbono assimétrico aqui. Aqui, também, se a gente for olhar bem, ó, metila, hidrogênio, sentido horário e anti-horário são diferentes ligantes. Tá? Nesse aqui, tá? Hidrogênio. E aí a gente vai ter aqui, ó, esse grupo aqui, provavelmente carbono assimétrico. Aqui eu já não posso falar porque não tem 4 ligantes. Tá? Nesse aqui, hidroxila, hidrogênio, diferente de um lado do outro. Aqui já não. Aqui, tá? Provavelmente assimétrico. E esse aqui, provavelmente carbono assimétrico. Vamos ver todos? Então, ó, tem aqui, como já foi dito, aqui já tem outro carbono assimétrico. Aqui é outro carbono assimétrico. Outro carbono assimétrico aqui. Aqui mais outro carbono assimétrico. Aqui mais outro carbono assimétrico. Aqui mais outro carbono assimétrico. E aqui mais outro carbono assimétrico. Tá? Então, fechou, né? Então são quantos carbonos assimétricos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos assimétricos tem no vapor. Tá? Pode ter certeza, é uma estrutura muito complicada para sintetizar. Com tantos carbonos assimétricos, é muito complicado sintetizar uma estrutura dessa aqui. Tá? Explique como RS estão relacionados com a indicação mais e menos. Bom, tem duas respostas aí. Tá? Primeiro, RS não tem relação com mais e menos. Porque R é uma configuração absoluta, em que foi determinado qual seria o carbono assimétrico R e qual seria o carbono assimétrico S. Tá? Enquanto mais e menos são medidas de polarímetro, é uma medida experimental feita no equipamento. Então, no primeiro momento, por exemplo, eu não posso dizer que R é mais ou R é menos, não tem condições. Tá? Não há uma correlação. R pode ser mais, R pode ser menos, assim como S pode ser mais, como S pode ser menos. Então, no primeiro momento, podemos dizer que não há relação entre R e S. Porém, se eu tiver como dado experimental que R é mais, então eu posso ter certeza que o seu enantiômero S vai ser menos. Tá? Se S for mais, eu posso dizer que o seu enantiômero R vai ser menos. Então, aí há a relação. É uma relação por medida experimental ou através da bibliografia. Então, são duas respostas aí. Aí, então, tá? Ó, eu posso R sendo mais ou menos, não há maneira de determinar se é mais ou menos, sem o uso de um polarímetro, ou referência bioeral. Agora, sabendo que R medido no polarímetro indicou mais, então, seu enantiômero, o S, né, vai ser menos, e vice-versa. Bom? Seguindo, indique a configuração dos carbonos assimétricos das seguintes moléculas. Agora a gente vai definir isso aí. Vamos revisar. Então, nomeando aí os enantiômeros, tá? A nomenclatura RS foi estabelecida aí por Kahn-Gold-Prelog. E determinando a configuração, então primeiro a gente vai colocar os grupos por ordem de prioridade. Tá? Então, a ordem de prioridade, nós vimos que tem, primeiro você vai avaliar por número atômico, se houver empate, desata o nó, tá? E aí conseguiu a prioridade dos grupos, aí então o de menor prioridade ele vai ficar distante do observador, ou seja, na cunha tracejada. Tá? Na cunha tracejada. E aí, nesse caso ali, o de prioridade 1 e 2, ao fazer ali uma certa curva de prioridade 1 e 2, se for no sentido horário, ele vai ser o enantiômero R.
Se for incidido anti-horário, enantiômero S. Tá? Então, aqui então a explicação, né? Vou apresentar aqui 4, ó, no sentido anti-horário S, no sentido horário mas o grupo de menor prioridade precisa estar distante do observador, ou na cunha tracejada, como é o caso aqui. Pode acontecer do grupo de menor prioridade não estar distante do observador. Então, se faz uma troca, transforma ele em outro enantiômero, faz-se a leitura, e aí sabe-se que se o resultado der R, na verdade você tem S, porque você fez a troca. Tá? Trocou dois grupos, tá? No carbono assimétrico, você leva para o outro enantiômero. A leitura também é importantíssima. Pode-se ler de 1 para 2, fazer a seta curva de 1 para 2 e passar por 4. Mas nunca pode se passar por 3, senão você vai fazer uma leitura errada. Tá? E se tivermos 2 carbonos? É a mesma coisa. Você vai pegar um carbono, vai fazer a leitura, vai pegar outro carbono e vai fazer a leitura. Tá? Aqui sempre lembrando que 2 elevado a n me dá o número de estereoisômeros máximo possível. Tá? Aqui então, por exemplo, tiver 4, então a gente vai ter, se tivermos 4 estereoisômeros, então vai ser o enantiômero éritro e o enantiômero trel. O éritro, se colocar ele eclipsado, vai ter 2 grupos do mesmo lado. E o trel, se colocar ele eclipsado, vai ter 2 grupos de lados opostos. Tá? Então, é o que está mostrando aqui. Bom, aqui o exercício resolvido. É importante que a gente vai fazer. Então, você primeiro desenha a estrutura, sem se preocupar com a disposição geométrica, né, a disposição espacial. Aí sim, utiliza aí essa estrutura aqui que me dá, tá, a fórmula em perspectiva. Tá? E aí, então, vai substituindo os grupos, colocando o grupo de menor prioridade na cunha tracejada, e aí dispondo os grupos de maneira tal que respondam à questão. Tá? Quando tiver 2 carbonos, a mesma coisa, daí tu coloca ali, tá, a estrutura em perspectiva, e aí coloca-se os grupos de menor prioridade primeiro, e o grupo que entrar já vai definir se é R ou S. Bom, então vamos lá. Então, identifique a configuração. Então, vamos primeiro olhar aqui, então, eu preciso de priorizar. Os átomos imediatamente ligados, carbono, bromo, carbono, hidrogênio. Tá? Aí tá fácil, né? Bromo, a gente já sabe que tem maior número atômico. Então, se tiver dúvida, vai na tabela periódica. O hidrogênio vai ser o nosso de última prioridade. Sempre vai ser o hidrogênio? Não. Pode ser, se o hidrogênio não estiver ligado ao carbono assimétrico, algum outro vai ser. Mas no nosso caso, se tem hidrogênio, ele é o que vai ser a prioridade 4. Agora, qual é a prioridade 2 e qual é a prioridade 3 aqui? Tá? Nesse caso aqui, então, carbono, carbono. Empatou? Tem que desatar o nó. Aí você vai para o próximo, então para os ligantes desse carbono. Está ligado a 2 hidrogênios e a esse carbono. Então, hidrogênio, hidrogênio, carbono. E esse aqui, hidrogênio, hidrogênio, carbono. Empatou de novo. Então vamos para esse para desempatar. Tá? Esse tem hidrogênio, hidrogênio, tá? Bromo. E esse aqui tem hidrogênio, hidrogênio, carbono. Só que bromo tem maior número atômico que carbono do trio. Então esse é de prioridade 2, esse é de prioridade, tá? Ou de prioridade 3. Então vamos lá, prioridade 1, bromo. Prioridade 2, esse grupamento acima. Prioridade 3 aqui, a nossa propila. Prioridade 4, o hidrogênio. Bom, agora vamos fazer a leitura. Primeira pergunta, posso fazer a leitura? Tem que olhar, o de prioridade 4 está distante do observador? Está na cunha tracejada? Sim. Então vamos fazer a leitura de 1 para 2. Então posso fazer a leitura e essa leitura vai me dar o quê? Nesse caso, sentido horário, né? Então a configuração é rectus, R. Então vamos lá. Enantiômero R. Esse é o nosso enantiômero R.
Bom, agora tem 2 carbonos, então eu vou ter que avaliar cada um deles. Vamos começar com esse aqui. Tá fácil. Oxigênio, hidrogênio, bromo, carbono. Moleza. Bromo tem maior número atômico que o oxigênio. Então, esse é a prioridade 1. O oxigênio tem maior número atômico que carbono. Então, esse é a prioridade 2. Esse aqui é a prioridade 4. Então, esse aqui é a prioridade 3. Certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Posso fazer a leitura? Posso. O hidrogênio está na cunha tracejada, está distante, o de menor prioridade está distante do observador. Então, eu posso ler de 1 para 2. Então, beleza. Eu não posso fazer a leitura por aqui, senão passaria por 3. Mas passando por 4, sem problema. Nesse caso, sentido horário. Então, eu sei que esse carbono é o enantiômero R. Desse carbono aqui. Tá? Bom, agora vamos para esse aqui. Esse aqui, então, nós temos o quê? Oxigênio, hidrogênio, carbono, carbono. Bom, prioridade 1 eu já sei, oxigênio. Prioridade 4 eu já sei, hidrogênio. Agora, carbono, carbono. Tem que desatar o nó. Bom, esse carbono tem uma ligação com o hidrogênio e uma dupla com o oxigênio. Então, quer dizer que a gente pode contar aqui com o trio hidrogênio, oxigênio, oxigênio. E esse aqui tem ligação com oxigênio, com hidrogênio, com bromo e com carbono. Tá? Então, não vale o trio aqui, né? O carbono, mas não interessa. Interessa aqui. Oxigênio, hidrogênio e bromo. O bromo tem maior número atômico que o oxigênio. Então, esse vai ser o de prioridade 2, esse de prioridade 3. Então, vamos lá. Ó. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Posso fazer a leitura? Não posso fazer a leitura porque o hidrogênio, que é o de menor prioridade, ele não está distante do observador para fazer a leitura. Então, eu preciso fazer essa troca. Mas sempre lembrar, se eu fizer a troca, eu estou trocando a configuração desse carbono. Tá? Então, vamos lá, fazer a troca. O hidrogênio vai para lá, o oxigênio vem para cá. Então, agora sim. Agora eu posso fazer a leitura de 1 para 2. Posso passar pelo 4, mas não posso passar pelo de prioridade 3. Então, vamos fazer a leitura. Isso, de 1 para 2. Nesse caso, então, está ocorrendo o quê? Uma leitura em sentido anti-horário. Pela leitura aqui, então, o nosso enantiômero, ele é S. Porém, nós fizemos aquela troca. Então, na verdade, antes da troca, nós temos um enantiômero R. Então, ali. Então, o nosso enantiômero, ele é RR. Tá? Enantiômero RR. Esse carbono R, esse carbono também R. Mais um com 2 carbonos. Vamos priorizar então aqui. Ó. Carbono, bromo, hidrogênio, carbono. Bom, bromo, prioridade 1, hidrogênio, prioridade 4. Carbono, carbono tem que desempatar, mas aqui no desempate vai ficar hidrogênio, hidrogênio, e aqui vai ficar carbono, hidrogênio e bromo. Ou seja, esse aqui tem prioridade 2. Vamos lá, prioridade 1 para o bromo, 2 para o carbono, 3 para a metila ali, né? E 4 para o hidrogênio, certo? Então, bom, agora preciso fazer a leitura. Posso fazer a leitura? Não posso. Porque o hidrogênio não está distante do observador. Então, vamos ter que fazer a troca. O hidrogênio aqui, o bromo aqui, certo? Então, prioridade 1, prioridade 4. Bom, agora eu posso fazer a leitura, vai de 1 para 2. Feito. O sentido aqui é o sentido anti-horário. Porém, nós fizemos a troca. Então, não temos o enantiômero S, porém o enantiômero R. E antes da troca, ele era R. Tá? Então, beleza. Enantiômero R. Agora vamos para esse carbono aqui. Então, temos hidrogênio, temos essa etila, hidrogênio, carbono e bromo. Tá? Hidrogênio, carbono e bromo. E aqui carbono. Bom, bromo, prioridade 1, hidrogênio, prioridade 4. Carbono, carbono. Aqui tenho que desatar o nó. Vai ficar hidrogênio, hidrogênio, carbono. E aqui, carbono, bromo, hidrogênio. O bromo tem maior número atômico que carbono, então prioridade 2 para esse.
e 3 para esse. Então, prioridade 1 para o bromo, 2 para esse grupo todo aqui, 3 para a etila e 4 para o hidrogênio. Posso fazer leitura? Não, não posso fazer leitura porque o hidrogênio está próximo do observador, ele tem que estar distante do observador. Então vamos fazer a troca, hidrogênio no lugar, distante, lá ali na cunha tracejada, e a etila. Então a gente vai ter o grupo de prioridade 3 próximo ao observador e o 4 distante. Posso agora fazer a leitura? Posso, de 1 para 2. Não posso passar pelo 3. Ó. Então, a leitura tem que ser nesse sentido. Então, nesse caso, sentido horário. Porém, nós fizemos a troca. A troca, então, antes da troca, se agora está me dizendo que o enantiômero ele é R, antes da troca ele era S. Então, o nosso enantiômero ele é um carbono é R, o outro carbono é S. Tá? Rotação específica R mais gliceraldeído é mais 8,7 graus. Se a rotação observada de uma mistura de R gliceraldeído e S gliceraldeído é mais 1,4, qual é a porcentagem do gliceraldeído presente na configuração R? Beleza. Então, nós temos a configuração, a rotação específica do R mais gliceraldeído, ele puro. Se ele for puro, vai lá no polarímetro, vai dar esse valor. Tá? Porém, essa amostra foi medida e ela é uma mistura de R e S gliceraldeído. E aí, quando foi feita a medida, foi dado o valor de mais 1,4 graus. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o R gliceraldeído ele indica o sinal mais polarímetro, quer dizer que essa mistura tem um excesso enantiomérico do R gliceraldeído, ou R mais gliceraldeído. Tá? Então, isso está indicando um excesso. Tá? Mas ele não está puro porque não chegou a 8,7 graus. E aí a pergunta, qual é a porcentagem do gliceraldeído? O gliceraldeído representa a configuração R, que é justamente a que deu excesso enantiomérico. Tá? Então a gente tem que calcular. A gente parte da pureza ótica. Então a rotação específica tá, observada, ou seja, aquela medida no polarímetro, e a rotação específica do enantiômero puro, que no caso é 8,7, mais 8,7 graus. Então está ali, observou-se mais 1,4, né, o mais é por causa da medida do equipamento, e o valor é a medida que se fez. Dividindo aí, então, um pelo outro, a gente vai achar 0,16. Multiplicando por 100, então eu tenho 16% de excesso do enantiômero R. Então, o excesso enantiomérico, 16%. Tá? Só que tem o percentual 100 menos 16 vai me dar o percentual de mistura racêmica, onde 50% desse valor vai ser o enantiômero R e 50% vai ser o enantiômero S. Então, nesse caso aqui, então 84% é a mistura racêmica. Tá? O problema não pede o excesso enantiomérico, ele pede qual a quantidade do enantiômero R presente na mistura. Então, a gente pode calcular. O enantiômero R, então, vai ser a metade da mistura racêmica mais o excesso enantiomérico, 16%. Então, a gente vai ter o quê? 42 mais 16%. 42 é a metade de 84%. Tá? E isso vai dar um total de 58%. Então, nessa mistura, tá? Nós, com o excesso enantiomérico de R, então, o percentual de R é de 58%. Obviamente, se formos pensar no percentual da configuração S, vai ser, no caso, vai ser aqui, os 42%. Tá? 42%. Desenhe a estrutura de cada molécula a seguir. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, nós já vimos isso, né? Então,
S1 bromo 1 cloro, S1 bromo 1 cloro butano, 2R, 3R, 2,3 cloro de cloro pentano, um isômero quiral de 1,2 de metilciclohexano e um isômero quiral de 1,2 de bromo ciclo butano. Vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Desenhar a estrutura sem se preocupar com a organização espacial dos grupos. Nesse caso aqui, então, butano, ó, já vamos aqui, a cadeia principal, tem 4 carbonos. No carbono 1 tem cloro e tem o bromo. Então, essa é a estrutura, tá? Sem se preocupar com como ela está organizada espacialmente. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No carbono 1 tem tanto o cloro quanto o bromo. Então, 1, 2, 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Isso aí. Perfeito. Aí sim, ó. E obviamente, dá para ver claramente que esse é o carbono assimétrico. Ele está ligado ao hidrogênio, ao cloro, ao bromo e, nesse caso, a uma propila. Então, esse aqui é o nosso carbono assimétrico. O próximo passo é priorizar. Ele já pode priorizar aqui mesmo. Se a gente for olhar aqui, ó, no caso, lá na família dos halogênios, é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o bromo tem maior número atômico que o cloro. Então, ele vai ter a prioridade 1, o cloro prioridade 2, aqui o carbono, no caso, então, a propila, prioridade 3, e o hidrogênio, prioridade 4. Então, ali, prioridade 1, 2 para o cloro, 3 para a etila e 4 para o hidrogênio. Okay? Bom, agora a gente tem que colocar ele na estrutura espacial. Tá? Então, aqui, então, a gente tem aqui o desenho, tá? Essa configuração, tá? Espacial, onde a gente tem aqui as linhas no plano e o tracejado para dentro do plano e a cunha preenchida para fora do plano. Então, eu vou precisar colocar esses grupos. Eu vou, então, já indicar eles. Assim, eu vou dar prioridade para colocar o grupo de uma prioridade aqui. Mas poderia ser em qualquer posição, com exceção da cunha tracejada. Mas, então, aqui, ó, de prioridade 1 aqui. Tá? Para facilitar nossa vida, coloco de prioridade 2 na cunha tracejada. E aí, o de prioridade 2 é que vai definir. Então, ele precisa ser S. Bom, para ser S, então, eu preciso de sentido anti-horário. Se eu colocar o de prioridade 2 aqui, ó, eu vou estar desenhando a configuração E. Se eu colocar o de prioridade 2 aqui, a configuração S. Então, prioridade 2 precisa ficar na cunha preenchida. E aí, de prioridade 3 vai na outra posição que sobrar. Bom, então, colocando aqui, ó, então está aí o nosso S, um bromo, um cloro, butano. Agora, então, 2R, 3R, 2,3 de cloro, pentano. De novo aqui, ó, de novo, vamos. Aqui nesse caso, ó, pentano, 5 carbonos. Carbono 2 e 3 tem 2 tem um cloro, no carbono 3 também tem um cloro. Então está aqui a estrutura. Tá? Bom, dá para ver claramente que esse carbono é simétrico. Cloro, metila, hidrogênio, todo esse grupo. E esse? Hidrogênio, etila, hidrogênio, cloro, hidrogênio, etila e todo esse grupo. Perfeito. São carbonos assimétricos. Bom, agora a gente vai precisar priorizar os grupos em cada carbono. Você sabe que no carbono 2, isso é muito importante. 2, qual é o carbono 1 da estrutura? É esse aqui. Ó. Tá? Esse é o carbono 1. 1, 2, 3. 2 cloro, 3 cloro. Tá? Então, esse é o carbono 1. Então, tem que tomar muito cuidado aqui. Ó. O 2 indica que o carbono 2 da cadeia principal é R. E o 3 indica que o carbono 3 da cadeia principal é R também. Colocando a prioridade, tá fácil, né? Ó, cloro, prioridade 1. Hidrogênio, prioridade 4. Aqui, carbono, carbono. Tá? Desempatando. Só tem hidrogênio aqui. E aqui tem cloro, hidrogênio e carbono. Cloro,
então maior número atômico, então esse vai ser o de prioridade 2 e esse aqui de prioridade 3. Então, olha, a prioridade 2 ali para aquele grupamento, 3 para a metila e 4 para o hidrogênio. Tá? Bom, agora a gente precisa priorizar para o outro também, para poder conseguir. Aí então está aqui o cloro, prioridade 1, já está na cara. Aqui entre o hidrogênio vai me dar prioridade 4, a etila, entre a etila e todo esse grupo já está cara, ó. Carbono, carbono. Mas para desempatar hidrogênio, hidrogênio, carbono, aqui vai ser o quê? Cloro, carbono e hidrogênio. Ou seja, cloro maior número atômico, então prioridade 2 vai ser para cá. Aí prioridade 3 é o agropetila e 4 é o hidrogênio. Bom, vamos ali então colocar a nossa projeção em perspectiva, né? E aí então está aqui, ó. Vou utilizar essa, mas tem várias maneiras de escrever essa projeção em perspectiva. Eu gosto dessa daqui, tá? Poderia ser esse grupo para cima e esse aqui no plano, tá? Esse para cima e esse no plano, os dois para baixo. Tem várias maneiras de escrever. Vou utilizar essa daqui. Nesse caso aqui, então, eu preciso colocar os grupos. Aqui, ó, o interessante é colocar primeiro os grupos de menor prioridade. Então, 4. Aqui no nosso caso vai ser hidrogênio. E, quando colocar o grupo de prioridade 1, provavelmente vai definir se ele é R ou S. Por quê? Se você olhar bem, ó, o de prioridade 2 já está aqui, ó. Tanto para mim é para o meu primeiro carbono 2, quanto para o carbono 4. Então, ao colocar o de prioridade 1, eu já vou definir se ele é R ou S. Onde eu colocar? Bom, como eu gosto de colocar aqui na linha tracejada, se eu colocar o de prioridade 1 aqui, tá? Como eu já posso fazer a leitura direto, então, ó, 1. Eu sei que de prioridade 2 está aqui, ó, vai ser no sentido horário. Então, se eu colocar o grupo de prioridade 1 aqui, eu vou estar desenhando, esse carbono vai ter configuração R. Se colocar o grupo de prioridade 1 aqui, tá? O de prioridade 1 aqui, nesse caso aqui, vai ser anti-horário. Então, eu vou estar definindo como esse carbono como de configuração S. Então, eu sou obrigado a colocar o de prioridade 1 aqui. Aí, ó, porque o 2 está ali, ó, no sentido horário, então é R. E aí, o prioridade 10 ocupa o espaço dele. Prioridade 3. Agora, eu preciso definir para cá, ó. Também é R. Então, o de prioridade 1 pode ficar nesse ou nesse, tá? Como o de prioridade 2 ali, ó, já está na estrutura escrita, então, onde eu colocar já vai definir se ele é R ou S. Por exemplo, eu posso colocar o de prioridade 1 aqui. Então, eu vou fazer essa leitura, sentido anti-horário. Então, eu vou estar definindo a configuração desse carbono como S. Se colocar o de prioridade 1 aqui, tá, a leitura vai ser horário. Aí eu defino que esse carbono é de prioridade R. Então, é justamente isso. 2 aqui, ó, sentido, tá? Sentido horário. Mas por que eu não posso? Por que não posso fazer leitura? Olha lá, ó, de prioridade está aqui. Ó. Nunca passa a leitura passando pelo de prioridade 3. Pode não passar pelo de prioridade 4 ou passar pelo grupo de prioridade 4, mas nunca passar pelo de prioridade 3. Então está ali a nossa estrutura, tá? Com todos os grupos colocados, tá? Na sua devida posição. Bom? Tá? O isômero aquiral do 1,2-dimetilciclohexano. Se a gente for aqui o hexano, para ele ser aquiral, eu já vou adiantando, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No ciclo, ele precisa ter um plano de simetria. Tá, como é que eu vejo esse plano de simetria? Se você conseguir dividir a molécula no meio e você ter duas partes iguais, ele vai ter um plano de simetria. Tá? Então, nesse caso aqui, 1,2-dimetilciclohexano, então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, 2 e duas metilas, vai ter metila, hidrogênio e hidrogênio. Tá? Então,
como está pedindo um isômero aquiral, eu posso simplesmente fazer esse desenho. Vamos dar uma olhadinha, tem até uma revisão aqui para nós. Ó. Aqui, ó, deixa bem claro. Ó, tá? Aqui nós não temos, no ciclo ali, eu posso ter tanto isômero geométrico cis e trans, tá? Quanto o estereoisômero, caso ele tenha 2 carbonos assimétricos. Tá? Nesse caso aqui, como ele tem a simetria total, não tem plano de simetria, eu não consigo dividir ao meio, tá? E ter 2 partes iguais, então eu vou ter todos os estereoisômeros vão ser quirais. Tá? Todos eles vão ser quirais. Vai haver 2 pares de enantiômeros. Diferente daqui que nem carbono assimétrico tem. Se você olhar aqui, ó, tá? No sentido horário ou no sentido anti-horário. O horário, os grupos ligantes são os mesmos. Então, ele só vai ter isômero cis e trans e não vai ter a estereoisomeria. Tá? Aqui deixa bem claro, ó, não tem nem carbono assimétrico aqui. Tá? Então, não tem muito sentido falar em estereoisomeria. Voltando aqui então, ó, vamos colocar o nosso grupo aqui. Olha lá. Então, como eu quero um composto aquiral, esse composto ele precisa ter, tá, um plano de simetria. Se a gente dividir aqui no meio, ó, dá para dividir perfeitamente. Vai sobrar 2 partes idênticas. Ó. Esse é o plano de simetria dele aqui. Ó, tá? O plano de simetria. Então, está aí o isômero aquiral. Normalmente, quando tem isomeria cis-trans, o isômero aquiral vem do isômero cis, nunca do isômero trans. Tá? Ó, o isômero aquiral do 1,2 de bromo ciclobutano. Então está ali. Para a gente chegar melhor, eu estou escrevendo ele assim, dessa forma, desenhando ele dessa forma aqui. Então a gente vai ter aqui 1,2 ciclobutano. 1, 2, pode ser 1,2 aqui, 1,2 aqui, tanto faz. Tá? Nesse caso é um dibromo, então eu quero um estereoisômero quiral. Como eu já disse, os bromos não podem estar em cis. Então, se eu escrever os bromos em trans, eu vou ter o isômero quiral. Ali, ó. Tá? Então, escrevendo eles em trans, tá? Eu não tenho como ter plano de simetria de jeito nenhum. Agora, quando escrever ele em cis, aí ele vai ter plano de simetria. Aí você vai ter composto aquiral, isômero aquiral. Desenhe todos os isômeros possíveis para os seguintes compostos, quando possível. Então vamos ver aí a estrutura do 1-bromo, 2-cloro, ciclo hexano. Então a gente vai ter um ciclo com 6 carbonos, onde na posição 1 do ciclo vai estar o bromo e na posição 2 do ciclo a posição cloro. Onde nós queremos todos os estereoisômeros possíveis, e é bromo e cloro, então nós vamos ter eles tanto em cis quanto em trans. 2 isômeros cis vai nos dar, tá, o par de enantiômeros. E os 2 isômeros em trans vai nos dar o outro par de enantiômeros. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, os nossos isômeros em cis, estou considerando hidrogênio, tá? Em cis, ó, nos dá um enantiômero e a sua imagem, tá? A sua imagem especular. E agora com o enantiômero trans, tá? E a sua imagem especular. É só desenhar assim, o contrário, fazer uma imagem do outro, pode perceber, ó, CH2, 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 CHCl, CHCl. Faça só a imagem especular, que daí você consegue encontrar facilmente o enantiômero. Okay? Então aqui ele tem 2 carbonos assimétricos, 4 estereoisômeros. Vamos para então 2-bromo 4-metilpentano. Então na cadeia com 5 carbonos, na posição 2 tem o bromo, na posição 4 tem uma metila. Tá? E aí nesse caso aqui, o que a gente pode ver? Ó, esse carbono é assimétrico. É o metilo, o bromo, hidrogênio todo esse grupo. E esse carbono?
ele não é simétrico porque ele tem dois grupos iguais, metila. Então vamos preocupar só com esse carbono. Então temos de prioridade, bromo prioridade 1. Já dá para ver ó, que a metila vai ser a prioridade 3, enquanto esse grupo todo vai ser a prioridade 2. Então, prioridade 3 para metila e hidrogênio, prioridade 4. Tá? E aí, então, colocando ali na estrutura, tá? Aí nesse caso, a gente vai ter essas duas possibilidades. Uma forma de desenhar uma estrutura e depois acha sua imagem especular, né? Que fica bem fácil. Mas dá para ver aqui ó, que esse aqui é o isômero R, enquanto esse aqui é o estereoisômero S. Tá? Então, sempre coloque o grupo de menor prioridade na frente da sejada, porque isso facilita as leituras. Fácil. O 2 de cloro ciclo hexano, de novo aí a estrutura do ciclo hexano, e agora a gente tem 2 de cloro, ó. São 2 cloros. Então, aqui ó, são 2 cloros, um na posição 1, outro na posição 2. A priori, tendo 2 cloros aqui, a gente diria o quê? Que a gente pode ter, tem 2 carbonos assimétricos, vai ter 4 estereoisômeros. Tá? Mas ao colocar ali, o que a gente vai visualizar? Na verdade, somente 3. Porque esse aqui é o caso. Ó. O isômero cis tem que tomar cuidado. Porque se ele tiver um plano de simetria, na verdade você tem o chamado composto meso. Tá? Então esse composto meso, ele tem carbonos assimétricos, mas perante a luz plano polarizada ele não desvia a luz plano polarizada. Tá? É 0 grau. Então tenha certeza, quando você perceber que há plano de simetria, saiba que o cis vai ser o meso, enquanto o trans vai nos dar o par de enantiônios. Sempre desenhando, tá? Fazendo o desenho da sua imagem espelhada para facilitar. Bom? 2 bromos, 4 cloro pentano. Então, agora aqui a gente tem, então, tá? 4 carbono, na posição 2 o bromo, na posição 4 o cloro. Aí já mudou, ó. Temos agora carbono assimétrico aqui, né? O metilo, hidrogênio, bromo, todo esse grupo. E aqui, ó, hidrogênio, metilo e todo esse grupo. Então, nós temos 2 carbonos assimétricos. Então, considerando 2 carbonos assimétricos, eu vou ter que priorizar os grupos para poder ter noção de qual é o R e qual é o S. Então, ali, ó, prioridade 1 para o bromo. Aqui ficou fácil, todo esse grupo vai me dar prioridade 2. Depois, prioridade 3 a metila, por causa do carbono, né? Aqui fica carbono, mas no desempate esse grupo vai ter uma prioridade. E o hidrogênio, prioridade 4. E aqui, cloro, prioridade 1, com certeza. Tá? Entre a metila e todo esse grupo, é só fazer, assim, avaliar. Primeiro carbono, empatou. Depois, desempate, hidrogênio, aqui já fala hidrogênio, carbono. Ou seja, carbono maior número atômico, então esse tem prioridade 2, enquanto a metila prioridade 3 e o hidrogênio, para variar, prioridade 4. Aí, com isso, a gente vai ter que trabalhar com aquela estrutura que eu já comentei com vocês. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aí tem o CH2 no meio. Esse é o detalhe que eu quero chamar a atenção. Né? Tem o CH2 no meio, que não tem carbono assimétrico. Então, a gente vai ter aqui o CH2, ó, e aí, então, nós vamos ter, tá? Vamos desenhar aqui a imagem especular deles ali. Tá? Nesse caso aqui, então a gente vai ter o R desse, o S desse, o R desse e o S desse. Aqui a gente pode até olhar aqui, se quiser. Nesse caso, a prioridade 2 é desse, grupo aqui, ó, sentido, tá? Sentido horário R, tá? E nesse caso aqui, também sentido horário R. Então, o que quer dizer aqui? Então, tem o R ligado a esse aqui, que agora sim a gente pode avaliar. Nesse caso, é sentido horário R, e esse aqui, ó, sentido anti-horário S. Então, é o R desse primeiro carbono com o S
o R do segundo e o S do segundo. Tá? Aí agora, vamos para a segunda possibilidade. Agora, nós temos o S, ó, desse carbono, tá vendo? No sentido anti-horário. E aí, então, com o S, tá? E o R. Tá? Então, a gente vai ter 4 enantiômeros, né? Onde o primeiro carbono vai ter R e S, mas o segundo vai também ter R e S. Então, vai ficar RR, tá? O RS e SR e SS. As 4 possibilidades aí, quando se tem 2 carbonos assimétricos. Ligados um ao outro ou não. Tá? 2 elevado ao quadrado, 4. Então, você tem que ter 4 estereoisómeros. Então, 3 hepteno, né? Então, uma cadeia com 7 carbonos, com a dupla na posição 3. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a dupla na posição 3. Nesse caso aqui da dupla ligação, o que a gente vai esperar? É um estereoisômero? Sim, só que é um isômero espacial, onde o carbono sp2 ele forma um ângulo de 120 graus. E aí, então os ligantes vão estar a 120 graus entre si. Como a gente tem hidrogênio, podemos falar em isômero cis e isômero trans, tá? Onde um isômero vai estar com os hidrogênios do mesmo lado, tá? E o outro vai estar com hidrogênios em lados opostos. E nesse caso aqui, então, nós vamos ter aqui no carbono sp2, né, uma hidrogênio e uma etila, como está aqui, a hidrogênio e etila, e no outro, hidrogênio e uma propila. Do mesmo lado, os hidrogênios do mesmo lado, isômero cis, hidrogênio dos lados opostos, isômero trans. O bromo 4-cloro ciclohexano, de novo ali o ciclohexano, tá? Onde vai ter um bromo no carbono 1 e o cloro no carbono 4. Vamos ver como é que vai ficar? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o isômero cis e o isômero trans somente. Esse carbono aqui não é simétrico? Não. Pode ver aqui, ó. Se eu fazer a leitura, ó, CH2, CH2. CHCl, CH2, CH2. Se você fizer a leitura no sentido contrário, CH2, até tem a reflete, ó. CH2, CH2. Tá? CHCl, CH2, CH2. Ou seja, a leitura no sentido horário e anti-horário me dá a mesma sequência de átomos. Ou seja, então, o terceiro, considerando esse daqui como o ligante 1 e 2, o terceiro e o quarto ligante são iguais. Então, nesse caso aqui, a gente só tem a possibilidade de um isômero cis e um isômero trans. Bom? 2-metilciclopropano, aí de novo aí o nosso ciclo agora com 3, né? E aí um 2, então escolher aqui, o 2, já dá para ver que mesmo como tem a metila, já vai ter nós vamos ter aqui um plano de simetria. Então, nesse caso, com o plano de simetria, tendo em vista que os 2 carbonos eles vão ser assimétricos, eu não posso ter 4 estereoisômeros, somente 3. Então, tá ali. Nesse caso aqui, esse é o isômero meso, estereoisômero meso, e esse aqui é o par de enantiômeros, uma imagem especular do outro. 4 bromo 2 penteno, então são 5 carbonos, na posição 2 tem uma dupla ligação, e na posição 4 tem o bromo, né? Tem o bromo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse aqui. Aqui o interessante é que a dupla ligação vai me dar os isômeros cis e trans, mas esse carbono, ele é um carbono assimétrico. Então eu vou ter tanto a possibilidade de isomeria cis e trans numa cadeia aberta, coisa que a gente estava vendo basicamente uma cadeia fechada, né?
só isomeria cis-trans e carbono assimétrico, né, isomeria cis-trans e carbono assimétrico. Agora, uma parte da cadeia vai me dar a possibilidade de isômero cis e trans, e a outra parte da cadeia, o átomo da cadeia, né, vai me dar a possibilidade do enantiômero R ou S. Então, vai ser os dois. Então, a gente vai ter o isômero cis com carbono R, isômero trans com carbono R, isômero cis com carbono S e isômero trans com carbono S. Todas essas possibilidades. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, colocando aí, priorizando, para poder montar direitinho, ó, prioridade 1, prioridade 2, aqui já está bem claro, entre a metila e todo esse grupamento aqui, ó, carbono, carbono, aqui sobra só hidrogênio e aqui tem carbono quanto hidrogênio, por isso tem uma prioridade. E prioridade 3 a metila e 4 o hidrogênio. Tá? E aí, nesse caso aqui, então, a gente tem todas essas possibilidades. Então, ó, dois isômeros cis com os seus enantiômeros. E os dois isômeros trans com os seus enantiômeros. Tá? Nesse caso aqui é o enantiômero S e aqui o enantiômero R. Esse aqui, o trans, enantiômero S e esse aqui o enantiômero R. 3,3 de metilpentano. Então, seria cadeia com 5 carbonos e 2 metilas no carbono 3. E, nesse caso aqui, não podemos falar em estereoisômeros, porque não tem. Ó, esse carbono tem 2 metilas. Só isso ele não tem 4 ligantes diferentes. Na verdade, ele tem 2 pares de ligantes diferentes, que é metilas e etilas. Então, não tem 4 ligantes diferentes, não tem sentido falar em estereoisômeros. Só desenhar a estrutura dele e pronto. E J, 3-cloro, 1-buteno, então 4 carbonos na cadeia principal, uma dupla na posição 1 e o cloro no carbono 3. Tem que desenhar a estrutura geral e aqui de novo a gente tem aqui, ó, dupla ligação e tem o carbono assimétrico aqui, ó, cloro, hidrogênio, metila e a vinila. Só que a vinila não vai me dar a possibilidade de cis e trans, porque nesse carbono tem 2 hidrogênios, então ele não tem a isomeria geométrica. Tá? Então, nesse caso, então, só vamos preocupar com R e S do carbono assimétrico. Então, prioridade 1 para o cloro. Entre essa metila e a vinila, com certeza a vinila, só fazer os cálculos. Tá? Prioridade 3 para a metila e prioridade 4 para o hidrogênio. Então, vai ficar assim, tá? Os nossos, né? Aqui, então, o estereoisômero sentido aqui, ó, anti-horário. Então, esse aqui é o R e esse aqui é o S. E a dupla vai estar só mais como um grupo. Vocês se preocuparem se ele é cis, se ele é trans, porque não se aplica. Tá bom? Então, letra K, 1 bromo, 2 cloro, ciclo butano. Então, ciclo butano de novo, é um ciclo ali com 4 carbonos. Posição 2 tem o cloro, 1 tem o bromo, ou seja, vai ser difícil, não tem como ter plano de simetria. Então, se ele tem 2 carbonos assimétricos, ele pode nos dar aqui, né? Ó, que já vai indicar que não vai ter ligantes iguais no próprio ciclo. Então, a gente vai ter 4 estereoisômeros. Então, vamos lá, tá ali. Em cis, nós vamos ter um par de enantiômeros. E entrando, nós vamos ter o outro par de enantiômeros. Ó, 1 bromo, 3 cloro, ciclo butano, tá? De novo ali o nosso ciclo, aqui, né? E aí então vai ter aqui o bromo na posição 1, qualquer, vou chamar aqui de posição 1, e o cloro na posição 3, tá? Mesmo assim, nesse caso aqui, agora a gente vai ter um probleminha, né? Se o bromo está na posição 1 e o cloro está na posição 3, pode perceber, ó, os outros ligantes dos ciclos vão ser iguais. Então, não tem sentido falar em carbono assimétrico, enantiômeros, mas sim só isômero cis e trans. Então, está aqui, ó, o isômero cis e o isômero trans. Quais os seguintes compostos têm o estereoisômero aquiral? Então, de A a J.
só relembrando ali, ó, composto meso é um composto aquiral. E aí ele tem essa característica. Você pode ter carbono assimétrico e ter um dos compostos aquiral, não desviar a luz plano polarizado. Tá? E aí é o caso do composto meso. No caso aqui fica fácil identificar o composto meso, porque você vai olhar aqui os ligantes. Ó. Só olhar os 3 ligantes. O quarto ligante vai aparecer automaticamente. Se no carbono assimétrico tiver o mesmo tipo de ligante que o carbono assimétrico, você vai ter um composto meso. Na verdade, eles vão ter os 4 ligantes iguais, mas 3 já é suficiente para provar que eles têm 4 ligantes iguais. Por exemplo, esse carbono tem metila, esse aqui também tem. Esse carbono tem hidrogênio, esse aqui também tem. Esse carbono aqui tem bromo, esse aqui também tem. Então, essa estrutura, um dos estereoisômeros vai ser o composto meso. Tá? Um dos estereoisômeros vai ser o composto meso. Ou aquiral. E aí, obviamente, a imagem dele é o próprio composto, a própria molécula. Bom? Tá? Então, aquela ideia que eu comentei é o plano de simetria. No caso de cadeia aberta, você só vai enxergar isso se eles estiverem eclipsados. Aí você enxerga o plano de simetria. Mas no ciclo, não. No ciclo, tá? Dá para dividir em 2 partes perfeitas. E aí, normalmente, o isômero cis é que vai nos dar o composto médio, o composto aquiral. Bom? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, o composto meso, então, para reconhecer, verifique se eles têm os 4 ligantes iguais. Se você, então aqui, por exemplo, ó, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio, metila, metila. Aí eu vou olhar o outro ligante, ó, CH3HOH, ó, CH3HOH, ou seja, o quarto ligante é os próprios 3 átomos que são iguais, os 3 grupos que são iguais ao carbono assimétrico, está ligado ao carbono assimétrico. Então, nesse caso, fazendo essa leitura, né, se os 3 grupos estão ligados nos carbonos assimétricos são iguais, você já acaba matando o 4, desde que eles estejam ligados um ao outro. Tá? Se eles estiverem no CH2 no meio, pode ser que alguma coisa mude aí, nesse caso. Tá? Pode haver diferença. Então, nessa condição. Então, para a cadeia aberta, verifique se os 4 grupos ligados ao carbono são idênticos. Então, você vai ter composto meso. Tá? Uma cadeia fechada, verifique se tem plano de simetria. Se tiver plano de simetria, ali vai estar o composto assimétrico e aquiral. Aqui, nesse caso aqui, ó, o isômero cis, ele vai te dar o composto aquiral, composto meso. O trans vai te dar um par de enantiômeros. Aqui dá para ver bem, ó. Dá para dividir ao meio perfeitamente. Esse é o composto aquiral, esse é o composto meso. Feito? Então, para fazer isso, precisa desenhar cada estrutura e avaliar cada uma delas. Então, 3 de clorobutano, 4 carbonos, na posição 2 e 3 tem cloros. Tá? Vamos desenhar primeiro. 3 de cloropentano, 5 carbonos, nos carbonos 2 e 3 tem cloros. 3 de cloro, 3 de metilbutano, então nós vamos ter 4 carbonos. Na posição 2 vai ter um cloro e uma metila, na posição 3 um cloro e uma metila. Então a gente vai ter essa estrutura aqui. E então, 3 de cloro pentano, onde vamos ter um ciclo com 5 carbonos, e na posição 1 e 3 cloros. Então, está aí. Tá? Nesse caso aqui, então, agora eu preciso analisar qual é a aquiral. Vamos começar com esses 4 aqui. Se você olhar bem aqui, ó, nesse caso aqui tem 2 carbonos assimétricos. Ó, hidrogênio, metila, cloro, todo esse grupo. Hidrogênio, metila, cloro, todo esse grupo. Beleza. Então, eu vou avaliar os carbonos assimétricos. Ó. Tem hidrogênio aqui? Tem. Tem hidrogênio aqui? Tem. Tem cloro aqui? Tem. Tem cloro aqui? Tem. Tem metila aqui? Tem. Tem metila aqui? Então, aqui tem estereoisômero aquiral. Então, esse é um exemplo. Tá? Beleza. Vamos para cá. 3 de cloropentano.
Aqui já não, ó, tem 2 carbonos assimétricos, sim, mas ó, cloro, cloro, beleza, igual, hidrogênio, hidrogênio, beleza. Metila, etila, não tem estereoisômero aquiral nessa estrutura. Tá? Bom, vamos ver o próximo. Agora aqui, o 2,3 de cloro, 2,3 de metilbutano. Tá? Também tem 2 carbonos assimétricos. Aí então vamos avaliar. Ó. Cloro, cloro. Metila, metila. Tá? Metila, metila. Opa! Aqui ó, pode enganar. Tá? Nesse caso, esse carbono não é assimétrico. Então, vamos voltar. Pimba. O item C é o 2,3 de cloro, 2,3 de metilbutano. Então, vamos ver se tem carbono assimétrico. Cloro, metila, metila. Metila, metila, aqui não tem carbono assimétrico. Tá? E cloro, metila, metila. Aqui também não tem carbono assimétrico. Então, nesse caso aqui, ó, não é o estereoisômero. Tá? E ele é aquiral, com certeza, mas não tem carbono assimétrico. Certo? E aqui, vamos botar aqui, perdão, não tem carbono assimétrico. Agora aqui, ó, 1,3 de cloro, pentano. Nesse caso aqui, a gente vai tentar o quê? O plano de simetria. Ó, percebe? Se eu passar aqui ó, uma linha aqui, ó, divide perfeitamente, tá? Perfeitamente ao meio. Então ele tem carbonos assimétricos. Se você fizer uma leitura no sentido horário, no sentido anti-horário, você vai ter 2 ligantes diferentes no anel, além do hidrogênio e do cloro, a mesma coisa aqui. Se eu passar aqui uma linha aqui, ó, divide ao meio perfeitamente. Então ele tem plano de simetria. Então nesse caso, ele também vai ter, tá, o seu estereoisômero aquiral. Vamos lá, para o 1,3 de bromo ciclo butano. Um ciclo butano, onde tem na posição 1 e 3 bromos. Nesse caso aqui, então vamos seguir. Vamos seguir, depois a gente vai. 2,4 de bromo pentano, então cadeia aberta com bromo na posição 2 e 4 da cadeia. Tá? G, 2,3 de bromo pentano, então a gente vai ter uma cadeia com 5 carbonos, onde na posição 2 e 3 bromos. Perfeito? E H, 1,4 de metilciprexano, então a gente vai ter aqui um ciclo com 6 carbonos, onde na posição 1 e 4 tem, tá, metilas. Bom, nesse caso aqui, então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos olhar para cá. Ó. Aqui já está bem óbvio, né? Ó, tem plano de simetria. Mas aqui a gente pode olhar aqui, ó, não tem carbono assimétrico. Então, não tem sentido falar que tem um estereoisômero aquiral, porque não tem nenhum que é quiral. Aqui, ó, sentido, ó, nesse sentido, se você fizer a leitura no sentido horário e anti-horário, os ligantes no ciclo são iguais. Então, não tipifica, não tem sentido falar em estereoisômero aquiral. Tá? Vamos para cá. Nesse caso aqui, ó, esse carbono tem metila, bromo e todo esse grupo. É assimétrico. Esse aqui, metila, bromo, hidrogênio e todo esse grupo. É assimétrico. Então, vamos olhar. Ó, esse carbono. Então, tem bromo nesse, metila e metila. Hidrogênio, hidrogênio, e o quarto grupo já está claro. Então, ele tem, com certeza, ele tem um estereoisômero aquiral. Nesse aqui, metila, bromo, hidrogênio, todo esse grupo. Beleza. Etila, bromo, hidrogênio, todo esse grupo. Perfeito. 2 carbonos assimétricos. Bom, bromo, bromo. Fator. Hidrogênio, hidrogênio, ok. Metila, etila, não. Então, nesse caso, não vai ter carbono, não vai ter estereoisômero aquiral. Nesse aqui, ó, tem plano de simetria. Ó, dá para dividir ao meio aqui. Então, 1 parte de metilciprexano vai ter estereoisômero aquiral. Tá? Voltando. Ele não tem carbono assimétrico. Se a gente for olhar aqui, então o 4 de metilciprexano, tá? Ele não tem carbono assimétrico. Aqui, ó, pode ver.
A leitura no ciclo indica ligantes iguais, tanto horário quanto anti-horário. Com 4 dimetilciclopentano, a gente vai ter aqui um ciclo com 5 carbonos na posição 1 e 2 metis. Certo? Tá? Com 2 dimetilciclobutano, então, um ciclo com 4 carbonos na posição 1 e 2 metis. Feito aqui. Então, ao olharmos aqui, procurarmos um plano de simetria no 1,2 dimetilciclopentano, pode perceber que não é possível dividir perfeitamente ao meio. Aqui, tá? Não há um plano de simetria em que a gente pode dividir perfeitamente. Teria que ser aqui. Mas não dá para perceber, essa ponta aqui mostra que não é possível dividi-lo ao meio. Então ele não tem plano de simetria. Já se formos para 1,2 dimetilciclobutano, ele sim, é possível dividir a metade, dividir duas metades iguais aqui, então indica que ele tem plano de simetria. Então, ele tem estereoisômero aquiral. Paula Bruce, nossa referência bibliográfica, volume 1, e o guia, manual de soluções e guia de estudo também da Prentice House, Paula Bruce. Kelikikaji Dhanyavagadami. Obrigado pela atenção e canarês. Soli de Glória.